Louvado seja o Senhor. Vamos continuar nossa comunhão baseado no livro de Números. Nós vimos que esses 5 primeiros livros da Bíblia contam essa história do povo de Deus, e nós temos a semente sobre o caminho que nós devemos tomar, porque nós nos identificamos com essas várias fases e aspectos da vida do povo de Israel. No livro de Números, no versículo 1, diz assim: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Essa foi uma palavra falada ali no deserto. Não foi uma palavra falada na boa terra. E é muito importante que nós possamos perceber: o deserto não é o nosso destino. Amém. 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 Nós saímos do Egito, estamos caminhando à terra prometida. Amém. Estamos passando pelo deserto, e as várias experiências e crises que nós passamos são experiência e crise nesse deserto. E o livro de Números é muito importante porque traz de uma maneira implícita a seguinte mensagem: o deserto não é o seu destino. Você hoje está no deserto, mas não é o seu destino. Amém. E agora, a questão é o seguinte: por que está parado num lugar que não é o seu destino? Quantos de nós estamos parados hoje? Esse é o seu destino? Não. Os irmãos conseguem entender a mensagem implícita que está nesse livro de Números? Eu não sei se vocês sabem. Alguém tem de vocês tem a Bíblia King James atualizada aí? Não? Em volume? Tem aí? Tá. É King James atualizada, né? Como é que é o nome do livro de Gênesis? Abre Gênesis 1 ali. Qual que é o nome do livro de Gênesis? Ele tem em hebraico. Gênesis capítulo 1. O que significa? No princípio. Hã? No princípio. No princípio. Você sabe que no hebraico o livro de Gênesis se chama No Princípio? Êxodo. Qual que é o nome do livro de Êxodo em hebraico? Como é chamado Êxodo em hebraico? Shemot. Estes são os nomes. Olha só. Gênesis é no princípio. Livro de Êxodo. Esses são os nomes. São nomes de pessoas. Certo? Levítico. Ele convocou. Ele convocou. Esse é o nome do livro Levítico. Livro de Números. No deserto. No deserto. Olha só. Hoje estamos no deserto. Mas nós estamos caminhando ou nós estamos parados? Esse é o ponto-chave. Os irmãos compreendem? Nós estamos parados ou estamos caminhando? Deuteronômio. Estas são as palavras. Estas são as palavras. Olha só. Não é maravilhoso o nome desses livros? É dentro do princípio hebraico de que são as primeiras palavras do livro. Entendeu? Então, esse livro, o livro é sempre chamado pelas primeiras palavras do livro. Bom, então nós sabemos uma coisa: o deserto não é o nosso destino. Amém. Há um longo caminho pela frente. Vai ser fácil? Não.
Nós vamos ter que lutar. Amém. Correto? Não é passeio de turismo pelo deserto. É luta. Então, essa é uma visão que precisamos ter. É uma luta. E agora, então, para essa luta, Deus sabe com quantos Ele pode contar. Mas acontece que nós estávamos adormecidos. E Deus então vem falar: para nós avançarmos no deserto, virão muitas batalhas. E estou chamando todos os de 20 anos para cima. Eu estou chamando nominalmente. Você vai falar de que família você é. Você é alguém que sabe a sua origem. Você é alguém que sabe a que povo pertence. Entende? Por quê? Porque o meu povo está ligado ao meu destino. Nós estávamos ali no Egito vivendo como escravos. Saímos do Egito, livre. Mas nós estamos ou não vivendo como o povo da terra prometida. Nós estávamos acostumados a viver como escravos. Então, Deus começa a falar: eu quero que vocês vivam como o meu povo. E existem algumas características e princípios espirituais que nós falamos ontem à noite, certo? Cristo é o sentido da nossa vida. Cristo é o centro do nosso viver, não é isso? Cristo é o nosso testemunho. Cristo é o nosso líder. Cristo é o nosso caminho. Cristo é a nossa meta. Então, um povo que marcha, que avança com uma visão clara nesse aspecto. Bom, o povo só vai andar se conseguir guardar esses princípios de Deus. Por isso o livro de Números é um livro muito importante e com uma clara visão de que deserto não é um destino, é um lugar temporário, mas nós precisamos chegar lá. Bom, agora, a grande visão, daí vem essas perguntas que ocorreram em nós no meio dessa crise. Para onde Deus está nos levando? O que é necessário para chegar lá? Não é essa a pergunta que nós temos? O que é que Deus tem que trabalhar em mim? Daí nós vemos Deus nos transformando de um povo que era escravizado num povo vencedor. Amém. É uma grande diferença. E essa transformação ocorre durante essa nossa jornada. Passamos pelas diversas dificuldades, mas essas dificuldades são para conhecermos a Deus, conhecermos a nós mesmos. Nós todos fomos expostos no meio da situação. E Deus então vem agora e começa a fazer esse censo. E aí ele chama. Daí no capítulo 1 temos então o censo sendo feito. Mas no capítulo 1, a partir do versículo 47, diz: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque estavam contando para a batalha, para o exército. Quem pode lutar? Correto? Aí vem um outro aspecto importante. Versículo 48. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão.
Quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Mais adiante, nós podemos ver no versículo 3, aliás, no capítulo 3, que o Senhor ordena que se faça o levantamento dos levitas, tá? Então é o seguinte, nós podemos ver então no meio do povo de Israel, existem dois aspectos, isso hoje aplicado a nós, porque hoje nós temos sacerdócio e realeza, correto? Então, esses dois aspectos são fluentes no nosso viver. Essa questão do nosso dia a dia tem a batalha, a luta. Precisamos ser guerreiros. Isso está ligado à realeza, porque é a questão do reino, de quem é a autoridade, tá certo? A quem pertence a terra, não é isso? E temos o serviço levítico, sacerdócio, adoração a Deus. Então, sacerdócio e realeza são determinados aqui dentro do livro de Números que Deus manda levantar e manda trabalhar. Agora, vamos ver no capítulo 2 a ordem das tribos no acampamento. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Então, o Senhor diz uma coisa aqui, e olha só: Israel, o povo de Deus, mas tinha 12 tribos, tinham diferenças entre si, correto? Eram famílias diferentes, estandartes diferentes, não é? Não era uma coisa uniforme, igual. Tinha 12 tribos. Você não acha isso aí meio complicado? Não seria muito mais fácil falar assim: não tem tribo nenhum, é todo mundo igual? Não era mais fácil para Deus fazer isso? 12 tribos. Famílias diferentes, mas todos povo de Deus, correto? Agora, preste atenção: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Todas as tribos, eles vão se acampar, né? Tem aquele ligado a leste, oeste, norte e sul, correto? Mas todas de frente, né, voltadas para o tabernáculo. Significa, somos diferentes, mas temos o mesmo centro. Amém. O mesmo foco. Correto? Isso é um princípio muito importante. Certo? E aqui ele fala do primeiro. Fala assim: os que acamparem ao lado oriental para o nascente serão da estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. Olha o versículo 5. Junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. Depois a tribo de
Zebulon. Então nós podemos ver, cada um desses estandartes era composto de 3 tribos, né? Então nós temos nas 4 direções, e cada estandarte, o primeiro estandarte é de Judá, está no versículo 3, o segundo estandarte está no versículo 10, o estandarte do arraial de Ruben, certo? E junto com ele daí nós temos Simeão e Gade. Nós estamos, olha, estão acampados sob cada estandarte 3 tribos. Existe algum princípio lógico dessas tribos de cada estandarte? Não. Escolha de Deus. Vocês vão acampar juntos. Essas 3 tribos estariam acampadas, né? No mesmo lado. E assim para todas as tribos de Israel. Significa, nós teremos aqueles que estarão mais perto um do outro no dever diário. Correto? Nós estamos voltados, né? Por exemplo, cada um deles está voltado para o tabernáculo, mas para diferentes lados. Olha aqui, ó, a estandarte de Judá é para o lado leste, do nascente, né? Eles estarão. De Ruben, nós vemos aqui, é para o sul, correto? Daí ele menciona como ficarão os levitas. Ele menciona primeiramente isso aqui. Aí olha só, versículo 17. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Daí ele fala do estandarte do arraial de Efraim, que vai ficar do lado ocidental, quer dizer, do lado oeste. Correto? E depois nós temos o estandarte do arraial de Dan. Deus agrupou da maneira dele. Isso não se discute. Significa que tem tribos mais próximas, estão vivendo juntos, voltados numa direção. Tem outras tribos, estão juntas também, voltadas para outra direção, mas todas de frente para o tabernáculo. Você está olhando o tabernáculo de frente. É diferente olhar o tabernáculo de lado, correto? Mas se você somar a soma da visão do que cada estandarte vê nos seus 4 lados, você tem a visão do todo do tabernáculo. Compreende a importância? Nós estamos vendo um aspecto diferente, mas a soma das nossas visões nos traz o todo. Amém. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante é o seguinte: as tribos, olha a preciosidade da palavra de Deus. A referência da localização de cada estandarte ou de cada tribo, a referência é o tabernáculo. Entendeu? Não é uma outra tribo. Não é a questão do outro estandarte. Esse aqui está à esquerda do estandarte tal. Não. A referência é o tabernáculo. Como você está localizado?
eu tenho que usar o tabernáculo como referência. Daí eu saberei a sua localização. A referência não somos nós, é o tabernáculo. Sabe por que surgem problemas? Quando nós usamos homem como referência. Olha, eu estou à direita daquele irmão ou à esquerda daquele lá. Tudo errado. Eu estou mirando a Cristo. Amém. Quero localizar aquele irmão, vou usar Cristo como referência. Amém. Irmãos, compreendem? Isso aqui que está aqui implícito. Outra coisa é quando ele, olha só, olha aqui, ó. Olha o versículo 17 de Números 12. Então partirá a tenda da congregação para Israel. Então você vê a ordem de cada estandarte. Primeiro estandarte, o segundo estandarte, daí nós temos os levitas, depois o terceiro estandarte e o quarto estandarte. Nos mostra também que essa ordem está ligada também à ordem da marcha. Tá certo? Existe quando você, mais tarde, eu não vou ler muitos versículos, só dando os princípios que estão aqui. É a ordem da marcha. Nosso Deus é um Deus que se move, porque Ele leva o seu povo para o seu destino. Amém? Deus se move. Eu estou me movendo ou não? O povo de Deus segue a Deus. Cristo é o líder. Cristo é o caminho. Cristo é a meta. Nossa função é seguir o Senhor. Quando o Senhor se move, vocês viram aqui, né? Naquela capítulo 1, versículo 51 de Número. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. Quando assentar no arraial, os levitas o armarão. Certo? Então, o tabernáculo é um tabernáculo que se move. Se o tabernáculo se move, eu me movo também. E existe uma ordem nesse mover. Significa o quê? Quando o tabernáculo se move, de acordo com a posição que eu estou, é que está ligado para que lado está o meu estandarte. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? O que a palavra de Deus está revelando? A nossa posição de onde devemos acampar está ligado à nossa posição de mover com Deus. Significa o meu mover e o meu permanecer está dentro de uma mesma realidade. E todos aqui, nós temos Cristo como o centro, correto? Nós estamos voltados para o tabernáculo. Estamos olhando, nós não estamos olhando de nossa frente ao tabernáculo. Nós não estamos de costas para o tabernáculo. Isso no passado, se lembra? Quando estudamos o livro de Números, né? Nós entramos nessa realidade. Significa o quê? Nós olhamos para o Senhor. Ah, mas e se os inimigos chegarem? O Senhor que vai nos defender. Tá certo? Mas uma coisa é certa: esse tabernáculo se move, o povo de Israel se move, porque nós precisamos entrar na boa terra e há uma batalha pela frente. Quem vai lutar as batalhas? Quem vai pelejar? É o Senhor.
Mas então para que o exército? Esse é o princípio de Deus. Ó, o Senhor não disse para o povo de Israel, eu vou te dar a terra. Né? Então, ok, o povo de Israel entra na terra dizendo, cadê a terra? Tem gente ocupando lá. Ô Deus, manda os caras sair. Você diz que ia dar para mim, estou sentado aqui esperando. Não é assim. Deus quer te dar terra. Você quer lutar pela terra? Você vai lutar pela terra. Mas daí, nessa luta, você aprende que Deus é quem luta. Não é você. Sim. Esse princípio foi estabelecido na tomada da primeira cidade, que foi Jericó. Olha só, a primeira cidade, uma cidade fortificada, que eu não tinha jeito de você derrubar, foi a primeira cidade. Ó, em outras palavras, é o seguinte: se você quer encorajar alguém, você não vai começar pelo mais difícil, né? Depois você vai, facezinho, assim, né? Ganhamos, não. Mas daí, se fosse assim, a gente iria dizer, ó, nós somos bons mesmo. Isso aí é o fato. Mas Deus começa com uma primeira cidade, que é a cidade de Jericó. Pois é, tá difícil, né? Então vocês vão dar umas voltinhas, né? Você sabe como é a história. Depois vocês vão gritar, depois vocês vão tomar a cidade. O povo creu, fez isso e tomou. Deus estava mostrando. Eu vou entregar para você, mas você precisa ser o meu exército. Amém. Eles tiveram que conquistar a boa terra, mas foi Deus quem pelejou a batalha. Não foi assim? Esse é o princípio que a Bíblia mostra. Mas ele precisava de um exército. Então hoje ele precisa de um exército, não é para que nós lutemos com a nossa força, para sermos instrumentos para que ele possa pelejar e nós então tomarmos posse. Certo? Isso aqui é algo importante. Tá? Agora, um outro detalhe que precisamos verificar aqui. Aí, no que diz respeito agora, no capítulo 3, tá? Nós temos então o número e o ofício dos levitas. Nós temos 3 famílias, 3 casas, de Gerson, Coate e Merari. Não é isso? É o que a Bíblia aqui nos mostra no capítulo 3. Daí olha só, como é que é feito o censo disso aqui. Tá? Vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contará todo homem da idade de 1 mês para cima. Então, os levitas, né, tiveram então seu censo levantado, e a questão, o critério não era de 20 anos, mas de 1 mês para cima. E olha o versículo 22. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. E para cada uma dessas 3 famílias dos levitas, teve uma função. Versículo 25. Os filhos de Gerson terão ao seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da entrada da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Significa aquelas cobertas, as cortinas, tudo aquilo que era a coisa mole, entendeu?
ligado a tecidos, peles, cobertas, isso aqui era função da família de Gerson. E a família de Coate, eles tinham que levar, era o conteúdo do tabernáculo, eram aqueles itens principais. E a família de Merari, eles tinham que levar aquelas colunas, tá certo? As tábuas. Eu me lembro, né, uma vez o irmão Douglas compartilhou conosco o Gerson, aquela parte, né, de cortina, tudo coisa mole, é o software, né? E o Merari é tudo aquele coluna, tábua, é hardware, né? Então, é coisa mole e coisa dura, entendeu? Eram tribos diferentes que tinham que carregar, mas ela tinha sua função. Olha só, tá? Eu quero que percebam o seguinte. Olha só o que está no versículo. Deixa eu só encontrar aquela porção ali. Olha aqui. Números 4, versículo 27. Tá? Números 4, 27. Diz assim: todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinarei tudo o que devem carregar. E olha o que está naquele dos filhos de Merari, versículo 32. As colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios, com tudo que pertence ao seu serviço, os designareis nome por nome os objetos que devem levar. Nós vemos aqui, o povo se movia, nós temos o exército para lutar, correto? E nós temos os levitas para carregar o testemunho do Senhor, levar o tabernáculo. Cada um tinha a sua responsabilidade. E aqui, na característica de Merari, ele tem essa afirmação: designareis nome por nome os objetos que devem levar. Hoje, Deus está se movendo ou não? Ou Deus parou? Não, Deus está se movendo. Amém. O testemunho de Deus se move ou não se move? Se move. E se move porque tem gente carregando. Que peça você está carregando? Ou você está, irmãos vazios, eu não carrego nada. Não é assim. Percebem? Cada um tem a sua função. E Deus nos dá essa oportunidade de vivermos essa realidade espiritual nos dias de hoje. Quero ler para os irmãos Apocalipse, vou procurar o versículo aqui. Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
dentro do conteúdo das cartas para as igrejas em Apocalipse, nós temos sempre a questão da menção sobre o vencedor. Eu quero fazer uma pergunta: você quer ou não quer ser um vencedor? Amém. Se eu quero, eu tenho que dar atenção muito especial para esses versículos que falam sobre o vencedor. Eu preciso saber como eu viver de um vencedor. O viver de um vencedor não vem algo da minha cabeça, vem do meu viver com Deus. E quais são os aspectos que Deus dá valor e importância nesse meu viver, nesse meu desejo de ser um vencedor? Olha só, o versículo 12 diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Aqui fala de ser coluna. Eu vou fazer dele uma coluna. Você é coluna ou não? Sim. Você é coluna ou não? Como é que você sabe que você é coluna? Porque isso não é algo que a gente fala. Eu sou coluna. Se eu digo eu sou coluna, eu já sou. O negócio não é assim. Ó, quando olhamos para o passado, vemos muitos erros cometidos. Tá? O problema é a si mesmo se declarar. Olha só o que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Olha só, aqui diz: os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tá? Outro versículo que eu creio que também é de importância, olha só para mencionar aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, observe, nós temos aqui os que a si mesmo se declaram, e aqui ele diz que não são. Então, nós temos que ficar muito atentos. Não vamos ficar nos declarando. Então, nota que a si mesmo se declarar não vale nada. O que vale é Deus declarar. Amém. A nós cabe o quê? Senhor, eu quero viver de tal maneira que você me declare. Eu não vou me declarar. Amém. Por quê? Porque o que ocorreu muitas vezes no passado? Nós somos Filadélfia, não é? Cheio de briga, cheio de intrigas. O pessoal olha assim: eu não estou vendo Filadélfia no mundo aí. Não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. E aqui, voltando para Apocalipse 3, ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus. Uma coluna serve para quê? Serve para quê? Sustentar. Tem um peso, não é isso? Então, a questão é muito simples. Como eu sei se eu sou ou não sou coluna no santuário de Deus? Pesa ou não sobre os meus ombros uma responsabilidade, um peso pela casa de Deus? E essa responsabilidade
me incomoda no sentido positivo. Eu me preocupo. Eu me preocupo com a casa de Deus. Eu me preocupo com os irmãos. É a responsabilidade de uma comissão que foi dada, de um peso que foi entregue. Eu entrego isso aí. Eu quero que você carregue. Deus disse, eu vou fazer uma coluna. Como é que ele nos faz coluna? Entregando uma responsabilidade para nós. Correto? Você coluna. Sou coluna. O que você sustenta? Nada. Uma coluna ali no vazio. Não serve essa coluna. É o que ele diz. Fazendo coluna no santuário do meu Deus. E olha só, daí jamais sairá. Não há como escapar. Pesa sobre os meus ombros, os irmãos. Os irmãos compreendem? Pesa sobre os meus ombros a casa de Deus. Eu vou tentar fugir, vou para outro lugar. O Senhor te incomoda. Você volta. Não tem jeito. Daí ele diz assim: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Quem é a coluna? Deus grava sobre ele o nome dele, a natureza dele, porque é pelo Senhor, é como o Senhor que é possível sustentar o santuário de Deus. Não é nossa força. Amém. Por isso que tem gravado o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Significa quando alguém olha para nós, vê, sobre ele pesa. Nele está uma realidade de Cristo e a igreja. E o que é mais importante é o finalzinho. E o meu novo nome. Isso quer dizer o quê? Você conhece o Senhor agora de uma maneira nova. O Senhor é novo para você. Por isso que o Senhor revela a você um novo nome dele. Porque diz assim, essa questão do novo nome é uma questão da nossa experiência pessoal com ele. O que é Deus para você? Quem é o Senhor para você? Existe uma intimidade entre você e o Senhor. E você experimenta o Senhor de uma maneira nova, como não experimentou antes. Isso faz parte desse novo começo, para cada um de nós. É nossa alegria ouvirmos testemunhos espalhados pelo Brasil inteiro, de irmãos falando: irmãos, hoje a Bíblia é um livro novo para mim. Hoje a minha oração é uma coisa nova para mim. Hoje o Senhor para mim é alguém novo. Correto? Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos então perceber que nessa questão do chamamento de Deus, por exemplo, para a guerra é de 20 anos para cima, significa maturidade, você precisa se preparar para essa luta, né? Mas a questão do levita, ele tinha aquelas suas próprias condições, certo? Ele era contado a partir de um mês. Por quê? O Senhor é que te faz rei e sacerdote. Correto? Não é isso que Apocalipse nos mostra? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Nos constituiu, a versão revista e corrigida diz, nos constituiu reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote ou não? Aleluia. Você é rei ou sacerdote? Amém. É coisa muito clara. Se você é rei e sacerdote e você sabe disso, tem consciência, tem realidade, você vive como rei e sacerdote. Então vamos mudar a pergunta. Você vive como rei e sacerdote ou não? Olha só, isso aqui está conectado com números, né? Os levitas, não é isso? E o exército, não é isso? Rei, realeza, com aqueles que vão para a luta, 20 anos para cima. Sacerdócio, contado de um mês para cima, mas que serve a partir dos 30 aos 50, não é? Mais adiante, números fala sobre esse detalhe. Então, a questão da nossa realidade espiritual, somos ou não somos reis sacerdotes? Nós temos consciência desse fato? Ah, eu não sinto. Não é se você sente ou não. Nós costumamos dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que você é o quê? Rei e sacerdote. Por que a Bíblia nos diz isso? Ele nos constituiu reis e sacerdotes? É porque Ele nos capacita a viver isso aí. Porque o rei e o sacerdote, que é o Senhor, vive em mim. É possível não viver como rei e sacerdote? É. Rei e sacerdote fica parado? Não. Rei e sacerdote enfrenta dificuldades? Sim. Enfrenta. Mas não para. Cristo enfrentou dificuldades na terra? Ele parou? Não. E qual o destino dele? Cruz. Olha, ele não parou, tinha que ir para a cruz. Se fosse a gente, eu vou tratar mais um dia. Se você tem uma audiência, alguma coisa séria, vai ser agora. Aí diz, não, isso é uma prorrogação mais 90 dias. Ah, essa coisa boa, né? Olha, o que é a realidade do rei sacerdote? Ele estava indo para a cruz. Ele tardou um dia. Diz, não, eu vou chegar mais alguma coisa, eu vou ficar esperando. Mas aí, ele foi. E esse Senhor não vive dentro de você? Amém. Por isso que, por exemplo, o hino que nós cantamos, né? Olhar para Jesus e nada mais. Amém. Não importa. Ele é aquele que nos capacita. Está certo? Guerra e serviço, realeza e sacerdócio. E essa contagem nominal é para quê? É para que o Senhor nos desperte para o nosso comprometimento com Deus. Nós falamos para Deus, pode contar comigo. Amém. Correto? Amém. E quando é que o Senhor precisa de nós? Momentos assim que nós estamos passando. É nesse momento que começam a se manifestar os vencedores. Assim, não, eu quero me manifestar como vencedor em tempos de paz. Se fala vencer, é porque houve uma luta. Se não tem luta, não existe vencedor. Correto? Então, olha só, Deus hoje está trabalhando, Deus hoje está operando, e Ele tem uma missão para cada um de nós hoje. E é isso que nós precisamos entender e perceber.
nós temos uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós no dia de hoje. E essa missão é uma missão que Deus te deu. A sua posição no corpo, a sua posição no acampamento, não depende se você é grande ou é pequeno. Você está lá porque Deus pôs você lá. Amém. Certo? Se fosse para você escolher a ordem das tribos, né, você ia fazer uma ordem bem diferente da que o Senhor montou, não é verdade? Então, Deus tem a sua maneira. E Ele colocou você no corpo exatamente no lugar que você deve estar. Amém. Amém? E se nós começamos a perceber toda essa realidade espiritual, daí nós vamos ter uma igreja diferente. No meio de todo esse problema, lembre-se, isto ocorreu no deserto. E daí nós sabemos que houve a jornada. E quantas vezes o povo de Israel resmungou, murmurou: você nos tirou do Egito para nos fazer morrer neste deserto. Sua atitude é alguém que tem esse tipo de pensamento? Deus tirou você para você morrer nessa condição de hoje? Se Deus tirou, foi para levar você para a boa terra. Também levou para nós. Olha só. Eu voltei uma semana mais ou menos da Argentina. Eu fui lá só para visitar irmãos. Rever irmãos que eu não via há 20, 25 anos. Você sabe a alegria? A alegria era muito você olhar para o irmão. 20, 25 anos depois, poder abraçar o irmão. Amém. Eu falei para os irmãos o seguinte: irmãos, nós temos um sentimento muito especial. Porque nesses 20, 25 anos ocorreu algo muito sério, que foi a pandemia. E muitos partiram. Mas o Senhor não nos levou na pandemia. Por quê? Porque Ele tem uma missão para cada um de nós na terra. Amém. É por isso que você está aqui. Amém. Senão Deus teria levado você na pandemia. Não é verdade, irmão? A alegria de poder ver irmãos assim, depois de 20, 25 anos, nós temos comunhão para ver como podemos caminhar juntos. Nosso destino não é morrer no deserto. Nosso destino não é ficar parado no deserto resmungando. Nosso destino é reino, a terra prometida. Amém. E para isso, o Senhor prepara o seu povo. Olha só que maravilha. Ele conscientiza o povo de que precisam ser um exército, um povo, um sacerdócio, com suas diferenças, acampados, voltados em direções diferentes, mas quando marcham como um corpo. Não é cada um indo para o seu lado. Há uma ordem estabelecida por Deus. E é isso que nós estamos experimentando hoje na comunhão entre igrejas. Deus deu responsabilidades para cada igreja. E nós precisamos nos ajudar mutuamente. Não é verdade? Então, e mesmo quando Números fala de serviço, nessa palavra hebraica de serviço, existe o sentido de serviço militar. Até o serviço sacerdotal é uma luta espiritual.
E nós temos que estar preparados para a luta. Correto? Não vai ser fácil, mas é algo que Deus está fazendo e Deus está operando. Os irmãos estão conseguindo ter essa visão maior do que significa um povo andar junto. Não é isso? Eram 12 tribos, mas andaram juntos como o povo de Deus. Cada um com suas diferenças, suas características. Tinham ordem diferente na marcha. Estavam morando, acampando em lugares diferentes, mas todas voltadas para o tabernáculo. Amém. E como levitas, funções diferentes, mas cada um sabe a peça que tem que levar. Isso é ser coluna, entendeu? Eu estou levando uma peça, e essa peça é sob minha responsabilidade, e eu vou levar com todo o amor. Então essa é uma realidade que o livro de Números nos mostra no que diz respeito a isso aí. A partir de hoje à noite, nós vamos compartilhar sobre daí as dificuldades pessoais nessa marcha. E também estão no livro de Números para termos uma ajuda e saibamos como podemos avançar. As perguntas que nós temos são respondidas pela palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.